Olá pessoal, vamos aqui para a nossa aula 6 da nossa playlist de trigonometria, em que vamos falar da redução ao primeiro quadrante, tá? O que significa isso? Conhecendo-se os valores de seno e cosseno de um ângulo do primeiro quadrante, um ângulo aqui, por exemplo, como esse aqui ilustrado na figura, que eu fixei em 51 graus, e aqui já aparece o cosseno e seno dele, né, que são respectivamente a abscissa e a ordenada desse ponto, correspondente a esse ângulo no ciclo. Ao andar para o segundo, para o terceiro ou para o quarto quadrante, eu posso obter os valores desse ângulo conhecendo-se o seu correspondente ou simétrico no primeiro quadrante. Muito bem, como é que funciona isso? Da ilustração aqui, vamos fazer o seguinte: traçar uma reta perpendicular passando por esse ponto P, tá? Esse ponto aqui eu estou chamando de P. É esse ponto correspondente a esse ângulo aqui no ciclo. Bem, fazendo-se isso, você vai obter um ponto aqui, M, eu vou já botar aqui a cara dele, que é o ponto simétrico ao ponto P em relação ao eixo dos senos, tá ok? Esse ponto M, ele vai aparecer bem aqui, ó, eu já programei antes, e ele já tem essa cara, ok? E aí, qual é a brincadeira aqui? Você nota o seguinte: essa primeira entrada aqui é o cosseno de do ângulo do segundo quadrante e o seno, a segunda entrada. Agora você pode estar se perguntando, que ângulo, Elano, do segundo quadrante? Veja bem, eu tenho esse ângulo aqui de 51 graus, que está no nosso primeiro quadrante. Quando eu ando aqui, ó, a partir do ponto F, esse ponto veio, ele estava aqui no ponto F, né, que é o ponto 1, 0, e aí andou, até chegar nesse ponto aqui, M, que é o simétrico ao ponto P, tá? Simétrico em relação ao eixo dos senos, como eu já comentei. Você vai formar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui todinho, certo? Bem razoável, né? Eu andei até aqui, formei esse ângulo aqui que está dando 129 graus. Note uma coisa, eu vou sumir com o ângulo alfa aqui. Esse ângulo de 129 graus é 180 graus, andar isso aqui todinho, ó, sair daqui e chegar até aqui, menos o alfa. De fato, eu vou até mostrar aqui, ó, esse ângulozinho aqui, esse ângulo aqui da esquerda, ele é igual ao da direita. Isso aqui ocorre devido à simetria, tá? Como esse ponto é o simétrico em relação ao ponto P, esse ponto M é o simétrico em relação a esse ponto P, ele é o ponto simétrico ao ponto P em relação ao eixo dos senos, esses triângulos aqui são congruentes e esses ângulos, evidentemente, são iguais. E aí eu vou voltar para a figura. Você nota que esse ângulo todinho aqui, que foi o ângulo que eu obtive quando eu saí desse ponto aqui, a origem do ciclo trigonométrico, e fui até o ponto M, é o ângulo que é quem? É 180, eu andar isso aqui tudinho, menos o alfa, que é menos esse pedaço, que é igual a esse aqui, né? Esse pedacinho é igual a esse. Ou seja, resumo da história. Esse ângulo aqui é o quê? 129 graus no nosso exemplo. É 180 graus tirando o nosso ângulo alfa. Nota que eu estou chamando ele de alfa. Está aqui. Tá? Aqui eu fixei em 51 graus, só para exemplificar. Então, esse ângulo você nota que é um ângulo do segundo quadrante. Muito bem, entendido isso, então o que está acontecendo? Você está percebendo que aconteceu o seguinte: o cosseno desse ângulo aqui, de 129 graus, que é o ângulo 180 graus menos o alfa, né? 180 graus menos o alfa, a gente tem o 129 graus, não é isso? Ó, aqui dá para ver bem claramente, aqui, isso aqui é tudo 180, tirando o alfa é isso, mas que é igual a isso, né? Vou voltar até aqui. Alfa é esse ângulo aqui, que é igual a esse, aí eu obtenho o 129 graus, 180 graus, o π, né, em radianos, menos o alfa. E aí eu estou percebendo que o cosseno desse ângulo, aqui, ó, lembrando que o cosseno desse ângulo é a abscissa desse ponto.
e o seno desse ângulo é a ordenada desse ponto. Isso decorre aqui da trigonometriazinha básica, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. E aí eu estou percebendo que o cosseno desse ângulo é menos o cosseno de alfa. Está aqui o cosseno de alfa. E o seno desse ângulo, que é a ordenada, é igual ao seno de alfa. E você nota daqui, ó, a ordenada desse ponto ela está acima do zero. Ó, zero aqui, ela está bem aqui, ela está daqui para cima. Então, ela é positiva. E nota que ela tem que ser igual à ordenada desse, né, já que eles são simétricos. Já a abscissa ficou à esquerda do zero. O zero está aqui, aí a direita do zero positivo, a esquerda do zero negativo. Ficou à esquerda do zero, por isso ficou negativo. Só que em módulo é esse mesmo valor aqui, né? Por quê? Porque, de novo, são simétricos, tá? Então, com isso, a gente ganha esse resultado aqui, ó, a redução do segundo quadrante ao primeiro quadrante fica desse seguinte modo. Nesse caso, como é do segundo ao primeiro, o ângulo vai estar no segundo quadrante, eu vou reduzir ao primeiro. Como ele está no segundo quadrante, o que acontece? Ele está nesse pedaço aqui, ó, no segundo quadrante. Então, ele é maior que 90, que é π sobre 2, ó, ele é um ângulo alfa maior do que 90, e por outro lado, menor do que π, que é 180 graus. E aí, o que vai acontecer? A gente está percebendo, devido à simetria, que a gente tem o quê? O seno desse ângulo, que π menos alfa, que no caso aqui está, no nosso exemplo, eu botei 129 graus, ele está dando igual ao seno de alfa. De fato, ó, a ordenada desse ângulo é o seno, né? Desculpa, a ordenada desse ponto é o seno desse ângulo. A gente já viu isso. E a abscissa é o cosseno. E a ordenada está dando igual, ó, no caso aqui 0,78 vezes 0,78. Por outro lado, o cosseno de π menos alfa, no caso aqui 129 graus, está dando menos o cosseno de alfa. De fato, né? Aqui ó, o cosseno de alfa é 0,63 e aqui está dando menos 0,63, tá? Fica negativo. E você percebe isso aqui da ilustração do GeoGebra. Essa ordenada continua positiva, está aqui ó, em vermelhinho, né? E ela está acima do zero, então ficou positiva. E, evidentemente, a ordenada desse ponto tem que ser igual à ordenada desse. Lembrando que a ordenada desse ponto é o seno desse ângulo. Já a abscissa desse ponto, que é o cosseno desse ângulo, agora ficou negativo, né? Veio para a esquerda do zero, entendeu? Então, a gente tem isso, a redução do segundo ao primeiro quadrante, um ângulo com essa característica aqui, ela fica assim, seno de π. Π é o 180 graus, tá? Se você preferir em graus. Seno de π, ou 180 graus menos alfa, é igual a seno de alfa. E cosseno de π menos alfa, 180 graus menos alfa, é menos o cosseno de alfa. Ok? Ok, então vamos ver agora o que acontece com o ângulo do terceiro quadrante, como é que se faz a redução do terceiro ao primeiro quadrante. Sempre eu vou começar a brincadeira aqui do ponto zero, né, que é a origem do ciclo trigonométrico, e agora eu vou andar, ó, seguindo o cursor aí, um ângulo que é maior do que π e menor do que 270 graus, maior do que 180 e menor do que 270 graus. Esse ângulo vai estar no terceiro quadrante. Eu vou sempre querer reduzir, fazer a redução a um ângulo do primeiro quadrante. Aí, dei essa volta aqui todinha e eu já até botei o ângulo aqui correspondente. É esse ângulo aqui, ó. Vamos imaginar que eu fiz andei aqui cerca de 231 graus, que é um ângulo do terceiro quadrante. Isso aqui é só para exemplificar o que está acontecendo. Bem, a esse ângulo aqui no círculo trigonométrico, eu tenho esse ponto aqui correspondente, tá? Esse ponto cujo cursor está em cima aí. E aí eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma reta que passa por esse ponto e o centro do círculo trigonométrico, o ponto 0, 0. Aí, essa reta vai encontrar um ponto aqui no primeiro quadrante, que é o mesmo ponto P. Aquele mesmo ponto P que eu mostrei, que eu usei agora há pouco para fazer a redução do segundo ao primeiro. Estou sempre fixando. E aí, de novo, 51 graus, né? O que acontece aqui, então? Você percebe que eu fixei toda a vida esse ângulo alfa, tá? Tá aqui, alfa, que é 51 graus, ele está fixado. Para chegar nesse ângulo aqui laranjinha, que é o 231, note que basta eu andar 51 graus aqui, o ângulo alfa,
mais 180 graus aqui, ó. Então, eu posso pensar que o ângulo do terceiro quadrante, né? O ângulo do terceiro quadrante é o alfa mais 180 graus, certo? E de fato vai ser porque alfa ele é maior do que zero e menor do que 90. Então, quando eu somar isso a 180, isso vai ficar maior do que 180 graus e menor do que 270 graus, tá? Então, a situação é essa. Eu vou fazer esse estudo aqui. Tenho esse ângulo do terceiro quadrante e quero reduzir tudo a um ângulo do primeiro quadrante, no caso, esse ângulo aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Bem, quem é esse ponto? Esse ponto, eu já programei aqui, já aparece bem aqui, ó. Ele tem essas coordenadas, o próprio programa já me dá essas coordenadas aqui. E aí você nota o seguinte, a gente vai ver no exemplo e não precisa nem ver no exemplo, eu vou comentar no caso geral. No exemplo aqui você já percebe o seguinte, a abscissa desse ponto é menos a abscissa desse, que é o simétrico a ele no primeiro quadrante, em relação ao centro, tá? E a ordenada desse ponto N aqui, que eu chamei de N, é menos a ordenada desse ponto. Lembrando, de novo, que a abscissa desse ponto é o cosseno desse ângulo. Que ângulo, Elan? Esse ângulozão todinho aqui, ó. Eu vou fazer agora isso aqui. O cosseno desse ângulo é a abscissa desse ponto. Eu já falei disso aqui para vocês anteriormente, né? E o seno desse ângulo é a ordenada desse ponto. Então, o que eu estou obtendo aqui? Que quando eu faço a redução de um ângulo do terceiro quadrante ao primeiro quadrante, o que eu percebo? Antes de mais nada, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, sempre alfa, tá? Esse ângulo aqui do terceiro quadrante, que aqui eu estou chamando de beta, ele é o quê? Ele é o alfa mais 180 graus. De fato, você percebe, né, que 51 mais 180 dá exatamente 231. Então, esse ângulo aqui é alfa mais 180 graus. E como é que fica a redução do terceiro quadrante, de um ângulo do terceiro quadrante ao primeiro? Sempre eu vou fazer a redução ao primeiro. Do segundo quadrante ao primeiro, do terceiro ao primeiro, e depois eu vou mostrar a redução do quarto quadrante ao primeiro. Vai ficar assim, ó. Eu já tinha programado aqui o textinho. Vai ficar isso aqui, a redução do terceiro quadrante ao primeiro. Aqui esse ângulo alfa é um ângulo maior do que 180 graus, né? Esse ângulo aqui é maior, ó, daqui para cá já é 180 graus, mas ainda tem mais esse pedacinho, que esse aqui é o mesmo ângulo alfa, tá? E ele é menor do que 3π sobre 2, que é 270 graus. 270 graus é esse aqui tudinho, né? Vai até aqui, ok? Então, como é que fica a redução de um ângulo desse, que é do terceiro quadrante, a redução ao primeiro? A história da redução, só para vocês entenderem bem, é porque conhecendo-se os valores de seno e cosseno desse ângulo aqui no primeiro quadrante, eu posso obter os valores de qualquer ângulo no segundo, no terceiro e no quarto. É só fazer a redução. É exatamente isso aqui. A gente vai ter o quê? Vai ficar seno de π mais alfa. O π é 180 graus, né? Ou seja, seno de 180 mais alfa, que é exatamente 180 mais alfa, esse ângulo aqui, que a gente está querendo ver como é que fica o seno e o cosseno desse ângulo, né? Você percebe facilmente, ó, 180 graus, mais esse pedacinho aqui, que é o mesmo alfa, tá? Vou até deixar aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seno desse ângulo, 231 graus, que é 180 ou π mais alfa, é menos o seno de alfa. Você percebe facilmente isso aqui, ó. A ordenada desse ponto é o seno desse ângulozão todinho aqui, de 231 graus. E é menos a ordenada desse. E você não precisa do exemplo só para... Você pode ver isso num caso geral. É só perceber que a ordenada desse ponto está abaixo do zero. Ó. O zero está aqui, aí abaixo do zero, a ordenada desse ponto vai ser negativa, então. E vai ser exatamente igual em módulo a ordenada desse. Por quê? Porque isso aqui gera, pelo fato desses pontos serem simétricos, né, em relação ao centro, esses triângulos aqui são congruentes. Então, a medida desse segmento aqui, que vai ser exatamente o seno desse ângulo, em módulo, tá? É igual à medida desse segmento aqui. Só que ele fica negativo por quê? Porque lembra lá das videoaulas anteriores dessa playlist. O seno é a ordenada desse ponto.
Como ficou abaixo do zero, ficou negativa. Então, resumo da ópera, seno de 180 ou π mais alfa é menos seno de alfa. Isso quando o ângulo é do terceiro quadrante, reduzindo ao primeiro. E o cosseno também ficou negativo, porque o cosseno é a abscissa desse ponto. Agora, note que a abscissa desse ponto, esse ponto, ele está abaixo do zero, e aqui em relação ao eixo dos senos, e a esquerda do zero em relação ao eixo dos cossenos. Então, como a abscissa dele é menor do que zero, isso aqui vai ficar menor que zero, é negativo. Então, o cosseno de π mais alfa, que é exatamente isso aqui, né? Alfa mais π, 180 graus, eu tenho o nosso ângulozinho aqui do terceiro quadrante. Vai ficar menos o cosseno de alfa, ok? E aí você conseguiu, então, fazer a redução do terceiro ao primeiro. É dada por isso aqui, tá? Ambos os senos, tanto o seno de π mais alfa quanto o cosseno de π mais alfa ficam negativos. Seno de π mais alfa fica menos seno de alfa, e cosseno de π mais alfa fica menos cosseno de alfa. O exemplo aqui ilustra bem isso, né? Ok. Resta apenas agora a redução do quarto ao primeiro quadrante. A situação agora é a seguinte, eu vou sair daqui, né, sempre da origem do ciclo trigonométrico, e eu vou andar aqui, vou fazer um percurso de modo que o ângulo que eu vou percorrer, né, esse pontinho aqui, ele saiu aqui do ponto 1, 0, andou, eu venho para cá. Eu formei um ângulo que é maior do que 270 graus e menor do que 360 graus, ou seja, é maior que 3π sobre 2 e menor do que 2π, né? O ângulo está aqui, ó. Eu já tinha criado ele previamente, é esse ângulo aqui. Agora note o seguinte, eu vou até tirar o ângulo alfa aqui. Esse ponto é a imagem desse ângulo no ciclo trigonométrico, né? Eu quero saber os valores de seno e cosseno desse ângulo. Eu posso fazer isso só fazendo a redução ao primeiro quadrante. Como é que é feito isso? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar uma reta que é perpendicular ao eixo dos cossenos, ou eixo das abscissas, né? E essa reta, ao traçar essa reta, a gente percebe que ela vai encontrar aqui sempre o ponto P, tá? Sempre o ângulo aqui de 51 graus que eu fixei, sempre esse pontinho, tá parado o tempo todo, né? No exemplo aqui. E eu vou encontrar, essa reta corta o ciclo trigonométrico nesse ponto P aqui também, tá? Que é ponto P esse, que é um ponto que está no primeiro quadrante, ou seja, o ângulo é esse ângulo aqui do exemplo, 51 graus. Agora você nota o seguinte, esse ângulo aqui, o ângulo do terceiro quadrante, ele é o quê? Eu posso pensar nele da seguinte forma, é como se eu tivesse andado 360 graus, o 2π todinho, menos esse pedacinho aqui. Só que note uma coisa, eu vou até sumir com esse ângulo. Esse pedacinho bem aqui, ó, vou até fazer aparecer ele aqui, ele é esse mesmo ângulo alfa. Por quê? Devido à simetria. Devido a esse ponto ser simétrico a esse ponto P aqui no primeiro quadrante, esses ângulos são iguais. De fato, esses triângulos aqui são triângulos congruentes. Logo, esses ângulos são ângulos iguais, certo? Então, o que acontece? Vou voltar com o ângulo aqui. Eu posso pensar, ó, até deixar ele aqui. Esse ângulo do terceiro quadrante é andar 360 graus menos esse pedacinho aqui. Só que esse ângulo aqui é esse mesmo aqui do primeiro quadrante. É o mesmo ângulo alfa que eu estou usando toda a vida. Então, como é um ângulo do terceiro quadrante, é o andar 2π, ou 360 graus, menos alfa, certo? Onde alfa é o ângulo do primeiro quadrante, é o ângulo que é maior que zero e menor do que 90. É assim que a gente determina o ângulo do terceiro quadrante. É 2π menos alfa, onde alfa é esse ângulo aqui do primeiro quadrante, ok? Então, entendido isso, como é que eu faço essa redução? Eu vou mostrar aqui qual é o ponto correspondente a esse ângulo aqui no ciclo trigonométrico. Olha as coordenadas dele, eu já tinha
o GeoGebra já dá o resultado, né? E aí você nota o quê? Que o cosseno desse ponto é o mesmo, o cosseno desse ângulo, que é a abscissa desse ponto, é o mesmo cosseno do ângulo aqui do primeiro quadrante, né? Em que a gente faz essa diferença, 2π menos alfa, é esse ângulo aqui. De fato, você nota, ó, que 309 mais 51 graus dá os 360 graus, né? Ou seja, os 360 graus menos o alfa dá o ângulo em questão, né? O 2π menos alfa, dá o ângulo do terceiro quadrante. E aí esse ponto, a abscissa desse ponto coincide com a abscissa desse, e a ordenada desse ponto é menos a ordenada desse, né? Então, isso já nos diz o seguinte, que a redução do quarto ao primeiro quadrante fica como? Isso, lembrando aqui, um ângulo que está no quarto quadrante, ele é um ângulo que é maior do que 270 graus, que é o 3π sobre 2, e menor do que 2π, que é o 360 graus. Como é que fica então? Vai ficar esse ângulo aqui, né? 2π menos alfa, porque como eu já acabei de explicar, é andar 360 graus, aí você vai tirar o alfa, note que o alfa é esse mesmo ângulo aqui, né? Vou até tirar aqui para você ver, ó. Esse ângulo aqui, alfa, é esse mesmo aqui. Então, o que que eu fiz? Eu andei os 360 graus, que é o 2π radiano, e tirei o alfa. E quem é o ângulo alfa? É o ângulo correspondente a esse ponto, que é o ponto no primeiro quadrante, simétrico ao ponto que é a imagem desse ângulo, né? Que está no terceiro quadrante. Ponto esse que é simétrico em relação ao eixo dos cossenos. Tá ok? Então, como é que fica? Fica seno de 2π menos alfa é menos seno de alfa. É fácil de ver, né? Até porque o seno desse ângulo aqui, ó, é justamente a ordenada desse ponto. E nota que a ordenada desse ponto, ela está abaixo do zero, né? O zero está aqui, a origem, ela está abaixo do zero. Então, é por isso que fica negativo. Já o cosseno desse ângulo é a abscissa desse ponto. Só que a abscissa desse ponto está à direita do zero, então é maior que zero, por isso que fica positivo, tá? Então a gente tem isso aqui. O cosseno de 2π menos alfa é menos seno de alfa, ou desculpa, o seno, e o cosseno de 2π menos alfa é o cosseno de alfa, tá ok? E aí a gente tem a redução aos 4 quadrantes, né? A gente viu nessa videoaula. Então, eu vou ficar por aqui, esse vídeo é mais curto, é só para explicar como é que funciona a redução aos quadrantes, a redução do segundo, terceiro e quarto quadrante ao primeiro, conhecendo-se os valores de seno e cosseno de um ângulo do primeiro quadrante, um ângulo agudo aqui, né? Um ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90, eu posso obter os valores de seno e cosseno no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. É só usar essas formulazinhas aqui, tá? Então, vou encerrar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para botar aí nos comentários. Bons estudos e até mais.